Como já disse, estou fazendo uma série de mensagens baseada no Sermão do Monte, que é ali a síntese dos ensinos de Jesus, do Evangelho, que mostra o padrão, os fundamentos de tudo que a igreja, o cristão, deve ser, como deve agir e como deve proceder no mundo. Agora, tendo já falado no primeiro vídeo, introduzindo aí sobre Jesus, a forma como ele pregava, ensinava. Ele ensinava pregando e pregava ensinando. E ele pregava, mas era de uma forma, como eu já disse, que era na compreensão das pessoas, falando de ensinamentos, de doutrinas, né? Não era uma mensagem propriamente dita hoje evangelística. Agora ele começa com as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz, felizes, venturoso, né? E a primeira bem-aventurança está no versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui essa tradução da NAA, ela não acompanhou a área que é a tradução clássica. Ali usa-se o termo correto. Lá fala bem-aventurados humildes de espírito. Aqui diz bem-aventurados pobres. E várias versões falam de pobre. Pega o termo lá do grego, fala de pobreza, mas ele tem outras conotações, né? E a tradução, repito, humilde, bem-aventurado os humildes, é correta. Esse conceito de pobre até foi usado pela igreja na Idade Média, na história aí, como uma virtude ser pobre, né? Pobreza material. E havia aqueles religiosos que viviam de pedir esmolas. Então, outro conceito de pobre é uma pessoa que não tem iniciativa, às vezes é movida pela a indolência, né? A preguiça, não age na vida. Aí diz, essa pessoa é pobre de espírito. Também isso aí não pode ser considerado como uma situação de ser feliz ou muito feliz, né? Uma pessoa dessa. A palavra, portanto, é bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde? Eu gosto de uma definição que eu li há muito tempo no livro de Lord Carmehane, traduzido pela editora Betânia, onde ele fala da humildade e dá uma definição, um conceito que eu nunca esqueci. Ele diz que ser humilde, ou humildade, ser humilde, é você querer e estar disposto a ser como você realmente é, né? O humilde é aquela pessoa que não tem um coração tomado pelo orgulho, pela ufanação, pela soberba, pela arrogância. Como diz na linguagem popular, o sujeito anda de cabeça empinada, pescoço erguido, achando que é melhor do que os outros. Isso é orgulho, né? É a ausência de humildade. E aqui nós vemos também outro caso, outra situação, como diz Laura Camham, né? É você não querer ser melhor, nem maior, superior às outras pessoas. E nem também se julgar inferior, tomado por um complexo de inferioridade. Ficar aí minimizando a sua autoestima, né? Isso não é humildade também. Essa questão de você negar o que é. Às vezes você é uma pessoa inteligente, tem talentos, mas é ensinado que você não pode reconhecer isso. Quando a pessoa elogia, você fica descontrolado, né? Sente mal. Não é bem assim, não. É só Jesus, né, que é importante. Não. Você reconhecer o que você realmente é. Como Deus criou você, com os talentos que Ele lhe deu. Isso não é falta de humildade. Falta de humildade é se julgar melhor do que as outras pessoas superiores. Deus criou todos nós de maneiras diferentes. Não tem ninguém superior ou inferior. Há pessoas que têm, olhando do ponto de vista
que diz aí da inteligência, parece que não é inteligente, mas é capaz de coisas extraordinárias que aquela pessoa que é julgada por inteligente não faz, né? Há pessoas que não podem ver sangue e desmaia, nem tem condição, jamais gostaria de ser médica. Mas, vamos dizer assim, é um gênio para pular em cima de touro bravo lá em Barretos, né? Ou então é um atleta extraordinário. Não tem vocação para ser advogado nem engenheiro, mas é um profissional de outra área. E como professor há muitos anos, às vezes eu encontrei alunos que detestavam o estudo, mas eu passei a mostrar para eles o seguinte, que hoje com a tecnologia você tem que ter um conhecimento básico para até lá na roça. Eles diziam, vamos dizer assim, dizia alguém, né? Alguns querem ir para a roça, trabalhar na fazenda, mexer com gado, então etc. Mas até lá você precisa de conhecimento, porque a tecnologia está chegando lá no agronegócio. Você precisa de saber ler e interpretar as coisas, né, ali no manual. Mesmo que não domine matemática muito bem, mas você precisa saber como operar uma máquina daquela toda computadorizada, né? Então, isso é importante. Há alunos que tinham vocação. Hoje eu encontro com muitos que, às vezes, em consultório médico, é médico, né? Outros são advogados, e tem outros que estão lá em cima de um trator trabalhando ou tirando leite, mas é talento. Já pensou se Deus tivesse criado todo mundo igual? Então não teria sentido o mundo. Nós não somos superiores ou melhores do que ninguém. Fomos criados por Deus com habilidades, talentos diferenciados para completar essa dinâmica da humanidade. Por isso, Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um exemplo de humildade de espírito, ele mostrou certa vez sobre as crianças, né? Se vocês não tornarem como crianças, não podem ser humildes, né? Aliás, herdar o reino dos céus. Então, a humildade aqui significa uma pessoa que tem um coração que não é dominado pelo orgulho e nem pelo complexo de inferioridade, que reconhece a si mesmo como Deus criou e agradece por isso, né? Essa é a pessoa humilde. E é somente o humilde que vai herdar o reino dos céus. Concluindo, Pedro foi um exemplo de humildade. Ele negou Jesus de maneira feia, horrorosa, e ficou deprimido depois. Quando Jesus ressuscitou, ele falou lá para as mulheres, que diz, vai e avisa aos discípulos que eu ressuscitei. E fala também para Pedro. Por que ele disse para Pedro? Por certo, Pedro estava numa profunda depressão, com sentimento de rejeição pelo que ele fez. Mas o Senhor, o que ele fez? Reconheceu a humildade dele, que reconhecer o que você realmente é, de bom e também de errado que fez, de pedir perdão. Ele arrependeu e o Senhor Jesus, em vez de deixar ele ali de lado, discriminado, colocou-o como o primeiro líder, o primeiro pastor da igreja, né? Porque ele tinha essa virtude do reino da humildade. E somente os humildes herdarão o reino de Deus. Ele era humilde, por isso começou ali, naquela posição no reino de Deus atual, que é a igreja. E esse reino que vai perdurar eternamente quando Jesus voltar. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Abra o seu coração, reconheça os seus erros e fala para Jesus, vem morar em mim, enche-me com teu espírito e eu quero ser uma pessoa humilde, que ande na tua presença e ame o Senhor de todo o meu coração. Isso é humildade. E, repito, bem-aventurados os humildes, disse Jesus, porque deles é o reino dos céus. Quer herdar o reino dos céus? Seja humilde.